Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Se você já segue a gente aqui, já está acostumado de eu falar isso para você. Nesse vídeo a gente vai responder aqui algumas questões de simulado da CPA 10, então fica aqui comigo. Só que mais do que isso, a gente vai conhecer a nossa plataforma de estudos, como que a gente monta o simulado, como que a gente vê o feedback, então bem legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e, se fizer sentido, compartilha esse vídeo com geral. Vamos comentar 10 questões da CPA 10, módulo 5, fundos de investimento. Qual questão? Não sei. Meu sistema quem vai escolher pra gente, você vai conhecer nossa plataforma. Vamos lá para você dar uma olhada. Então esse aqui é o nosso site bonitão, que aliás, lembrar o senhor e a senhora que está me vendo aí no YouTube, que a gente tem cursos completos com videoaula, apostila, simulado. Todas as questões do simulado são comentadas em vídeo. O nosso suporte incrível, beleza? Então, ó, para a gente acessar o nosso site, vou fazer com você aqui o passo a passo. Eu cliquei ali em área do aluno, ele já logou, foi direto para um perfil que a gente tem aqui. Então, olha só, CPA 10, iniciar o curso, conteúdo, apostila. A gente vai clicar aqui, ó, em simulados e a gente vai construir o nosso simulado junto aqui, ó. Então, fazer novo simulado, a gente vai escolher aqui módulo 5, quantidade de 10 questões, e quando você está montando o simulado na plataforma, tem algumas coisas que são bem legais. Apenas questões que eu ainda não respondi, então para o sistema não repetir para você, e esse aqui que é o creme de la creme do nosso sistema, que é reforçar os meus pontos fracos. Basicamente, à medida que você vai respondendo questões no simulado, o sistema ele vai identificando onde você tem mais dificuldade. E aí, claro que se eu clicar agora, não vai dar para a gente reforçar os pontos fracos, porque a gente está começando, né? A gente não respondeu nada ainda. Mas à medida que você está estudando, você pode clicar aqui, reforçar meus pontos fracos, que o sistema ajuda você com isso. Olha que beleza! Então, ó, neste dia, em fundos de investimentos, a gente tem 237 questões. A gente vai responder 10. Então vamos lá, começar. Então a primeira questão que o sistema trouxe é: a alíquota de imposto de renda retida periodicamente pelo administrador de um fundo de investimento com carteira com prazo médio inferior a 365 dias será de... Então o que ele está falando aqui? Ele está falando de come-cotas, ó, alíquota de imposto de renda retido periodicamente. Se é periodicamente, é o come-cotas, beleza? E come-cotas tem alíquota fixa, tudo bem? E olha só que a gente está falando com um fundo com carteira com prazo médio inferior a 365 dias. Se é fundo com prazo médio inferior a 365 dias, é fundo de curto prazo. Logo, se é fundo de curto prazo, o come-cotas é de quanto? De quanto? Isso aí, de 20%, tá? Então aqui nesse simulado, alternativa B. Ah, outra coisa importante, que o nosso simulado é randômico, então não fica fixo. Se em algum momento você cair com essa questão de novo, pode ser que a alternativa correta seja a D, o 20% esteja na D ou na A, então ele é randômico com relação a isso, tá? Então a gente vai para a próxima. Um fundo de investimento que tem como objetivo acompanhar a performance do Ibovespa. Então, ó, ele quer acompanhar a performance. Então, ele é um fundo que tem a sua carteira composta por títulos de renda fixa. Faz sentido isso? Nenhum sentido, né? Ele é um fundo de ações, ele quer acompanhar o Ibovespa. O Ibovespa é um índice de ações, então a A está errado. Ele é um fundo de ações indexado? Sim, essa aqui faz sentido. Alternativa C, é um título de renda fixa indexado? Não, não é um título de renda fixa. E D, se caracteriza como um fundo de gestão ativa? Não, porque ele quer acompanhar a performance do Ibovespa. Então seria correto dizer que se caracteriza como um fundo de gestão passiva, seria correto. E quando a gente fala de indexado, isso aqui está lá na classificação Ambima, que ela separa os fundos, né? Então tem um fundo indexado. Ele está indexado ao Ibovespa, portanto, a alternativa correta, a alternativa B, tá? Próxima questão. Um fundo multimercado é aquele que, alternativa A, investe em vários fatores de riscos sem particularidade na concentração. Alternativa correta, né? Fundo multimercado pode alocar em qualquer mercado. Não existe regra para a concentração. A regra é o que está lá no regulamento do fundo, portanto essa aqui é a alternativa correta. Mas vamos ver as demais. Alternativa B, investe 25% do patrimônio líquido
no mercado internacional? Não, não tem regra para isso. Um fundo multimercado pode investir no mercado internacional? Sim, mas não tem regra com relação a isso. A C. O termo de ciência de risco de crédito não precisa ser necessariamente assinado pelo investidor para que este possa aplicar em fundos com risco de crédito. Trata-se apenas de uma formalidade. Claro que não. Como assim uma formalidade? Se está exposto ao risco de crédito, precisa assinar o risco de crédito. Tá? Não tem essa. Ah, tem risco de crédito, mas você não precisa assinar. Tem termo de ciência de risco, você não precisa assinar. Tá errado, né? E a D fala assim, ó. Investe em vários fatores de risco com concentração de alocações nos mercados mais arriscados. Não. Pode ser um fundo multimercado que não tem isso, né? Então, basicamente, o fundo multimercado é aquele que não tem regra para concentração de ativos, portanto, alternativa A, tá bom? Vamos para a próxima. Ó, com exceção aos fundos destinados aos investidores qualificados, a cobrança da taxa de performance é vedada nos fundos classificados como alternativa A, renda fixa a curto prazo, referenciado e ações. Não, olha só, a taxa de performance pode ser cobrada no fundo de ações, tá? Ele não pode ser cobrado no referenciado, tudo bem? Então essa aqui tá errado. Alternativa B, renda fixa a longo prazo e ações, também tá errado, né? Não faz nenhum sentido, ações eu posso cobrar taxa de performance. C, renda fixa, curto prazo e multimercado, também tá errado porque no multimercado eu posso ter taxa de performance. Aonde eu não posso ter? Renda fixa, curto prazo e fundo referenciado. Esses são os fundos muito conservadores que dificilmente terão uma performance acima do seu benchmark, inclusive, tá? Então, nesses aqui não pode ter taxa de performance. Portanto, neste simulado é a alternativa D. Vamos para a próxima. Em um fundo de investimentos, a alocação de recursos em diferentes classes de ativos é conhecido como A, cotização, B, diversificação, C, tributação e 4D, carteira, né? Ó, diferentes classes de ativos é o quê? É diversificação, eu estou diversificando a carteira do fundo. Então o fundo tem lá muitos e muitos dinheiros dos investidores, o gestor pega essa grana e aloca em classes de ativos diferentes, fazendo o quê? A diversificação. E a diversificação, ela é a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, seja em fundo ou não, tá? Então, a alternativa correta, alternativa B, diversificação, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Qual das alterações em um fundo de investimentos não pode ser efetuada sem aprovação de uma assembleia? Ó, qual das alterações em fundos de investimentos? Então, ela não pode ser feita sem aprovação de uma assembleia. Compra de ativos. Para comprar ativos que vão compor a carteira do fundo, eu preciso de uma assembleia? Não, não preciso. Quem compra os ativos é o gestor do fundo, de acordo com o regulamento. Então, essa é uma decisão que não pode ser efetuada sem aprovação? Não, claro que pode, tá? Então, essa aqui está errado. Alternativa B, aumento da taxa de administração. Eu posso aumentar a taxa de administração do fundo sem autorização da Assembleia? Não, né? Eu estou aumentando a taxa, eu vou cobrar mais dos investidores. Eu não posso fazer isso, o administrador não pode, ele precisa da autorização da Assembleia. Portanto, olha só, qual das alterações em um fundo não pode ser efetuada sem aprovação em uma Assembleia? É aumento da taxa de administração, é a correta, eu não posso aumentar sem autorização. Alternativa C fala assim, ó, redução na taxa de administração. Reduzir a taxa de administração pode ser feito sem autorização da Assembleia porque isso favorece os cotistas. E venda de ativos, assim como a compra, quem faz é o gestor. A Assembleia não tem nenhuma decisão nisso, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, aumento da taxa de administração. Vamos para a sétima pergunta. Em um fundo de investimento, possibilita 1. Investimento com poucos recursos, ok. Equidade entre os investidores, ok. E 3, garantia do administrador. Bom, é correto dizer que em um fundo de investimento eu consigo investir com poucos recursos. A gente tem aí o fundo de renda fixa simples, por exemplo, que aceita a partir de R$50. Então é correto. É correto dizer que tem equidade entre os investidores? Sim. Os investidores do fundo são tratados todos de maneira igualitária, independente de quanto você aportou, tá bom? Então, é correto dizer. E é correto dizer que tem garantia do administrador?
O administrador garante alguma coisa? Não, o administrador não garante nada. Então, o 3 está errado. Portanto, está correto o que se afirma no item 1 e 2, que aqui no nosso simulado é a alternativa D, tá bom? Então a gente vai clicar aqui em responder e vai para o próximo. Ó, os ativos presentes no fundo de investimento são de propriedade. Então, olha, vamos lembrar, fundo de investimento é uma pessoa jurídica que compra os ativos. Esses ativos estão registrados em nome do fundo, porque ele é uma pessoa jurídica. O investidor tem registrado em seu nome as cotas. No entanto, estes ativos que estão no fundo, registrados em nome do fundo, não são propriedade do fundo. São propriedade dos cotistas do fundo. Porque o fundo nada mais é do que a junção de investidores que colocam dinheiro ali naquela caixinha para ir comprar os ativos no mercado. Portanto, os ativos presentes na carteira do fundo são de propriedades do cotista do fundo, dos cotistas. Tá? Não é do gestor. O gestor ele tem o papel só de comprar e vender os ativos. Não é do custodiante nem do administrador do fundo. Imagina, eu administro o fundo e ainda tenho os ativos são meus? Não faz nenhum sentido. D, dos cotistas do fundo. E por último não, né? A penúltima. O percentual mínimo do patrimônio líquido que os clubes de investimentos deverão investir em ações, essa é uma questão que deveria ser módulo 6 e não 5, né? Então vamos lá. Clube de investimento ele funciona exatamente como um fundo de ações quando a gente está falando de percentual de alocação. Então ele vai investir em ações, em bônus, em debêntures conversíveis em ações, recibos de subscrição, cotas de fundos de índice negociados no mercado organizado e ainda certificado de depósito de ações é 67%. Um clube de investimento, assim como um fundo de investimento em ações, deve investir no mínimo 67% nesses ativos, em ações e em seus derivados aqui que a gente acabou colocando, tá bom? Então isso serve tanto para fundo de investimento em ações quanto clube de investimento. Portanto, aqui alternativa A, 67%. E a última pergunta é: um fundo de investimento está apresentando excelentes resultados em relação a outros fundos de outros administradores do mesmo segmento. Este sucesso obtido pelo fundo deve-se ao bom trabalho realizado por cotista, A, cotista, B, distribuidor, C, gestor e D, auditor. Não! Alternativa correta C, gestor. Olha só, a questão está falando o seguinte: existe um fundo que está trazendo excelentes resultados quando ele compara com outros fundos de outros administradores e de mesmo segmento, ou seja, fundos que são iguais, certo? E aí, olha só, se este fundo está performando melhor, se deve ao trabalho de quem? Quem é que é responsável por comprar os ativos no mercado financeiro? Por pegar o dinheiro do investidor e ir no mercado comprar e vender e usar as estratégias que estão no regulamento? É o gestor. Então, se esse fundo aqui tem uma boa performance, se comparado aos demais, isso se deve ao trabalho do gestor. Ele tem se mostrado um gestor eficiente e cuidado dos recursos dos cotistas de maneira eficiente, apresentando um bom resultado. Portanto, alternativa C, gestor. Agora, a gente respondeu as 10 perguntas, vamos ver aqui o que o nosso sistema trouxe. Olha só, a gente respondeu 10, acertamos 100%, olha que beleza. E olha que legal, se você está estudando com a gente, você pode simplesmente clicar aqui, ó, e você vai ver o comentário de um vídeo aqui, ó, tá bom? Então a gente clica aqui, tá lá o comentário dessa questão para você, todas as questões comentadas em vídeo para ficar fácil. E aí quando você volta aqui para o seu painel, você já tem aqui a quantidade de questões que você resolveu, o seu simulado, quantos você errou e um gráfico lindão aqui, ó. No módulo 5 a gente está com 100%. Então era isso, eu espero que você tenha aprendido algumas questões a respeito de fundos de investimentos. Aproveitei aqui para fazer aquele jabá maroto, porque a gente tem um curso completão e uma plataforma que, além de bonita, é uma plataforma que ajuda você. Ela consegue detectar os seus pontos fracos, o que você tem de melhorar e todo o nosso suporte para ajudar você no seu processo de aprovação. Se você quiser conhecer os nossos cursos, o link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. E se você gostou, compartilha esse vídeo com a galera. A gente se vê no próximo. Tchau!